Olá, pessoal. Vamos mais uma atividade, uma lição da nossa língua hebraica, ok? Então, hoje eu vou falar sobre o artigo. O que é o artigo? Quando é que ele aparece na língua hebraica? O artigo, ele é representado em língua hebraica pela letra rei, anteposto às palavras, aos substantivos. Então, o rei anteposto, ele aparece como prefixo diante das palavras, tá? Então, assim, o artigo definido, né? O, a, os, as, né, que aparece antes, e junto das palavras, tá? Nome próprio nunca leva artigo, não há necessidade. E nós também não temos artigo indefinido na língua portuguesa. Temos o artigo definido, os, as, o, a, o, os, as, o e a. Só tem esse artigo. Também esse não muda quanto à forma, né? É o rei, tanto faz, ele vai aparecer da mesma forma com palavras masculinas, diante de palavras masculinas, como também vai aparecer da mesma forma diante de palavras femininas. Então, um artigo definido em hebraico é apresentado, então, pela letra rei e muitas vezes vem também com o dagesh, na primeira letra da raiz. O dagesh, como eu falei em aulas anteriores, é um ponto inserido nas letras, nas consoantes. Então, usualmente o artigo é Ra. Então, é o rei e o A, né? H e A, em língua, trazendo para os caracteres ocidentais. Ra. E tem som de R. Então, o H só é mudo em língua portuguesa, mas em outras línguas ele vai ter o som aí de R. E em língua hebraica, o H tem som de R. A tradução do Ra é o, a, os, as. A língua hebraica, como já falei, não vai possuir aí um artigo definido, indefinido, só o artigo definido. As orações que têm artigos indefinidos aí na nossa Bíblia, que entende-se que há não aparecimento do artigo definido, fica entendido então que a oração é indefinida, tá? Aí coloca uma, uns, umas, uma, umas, uns, que aí é o artigo indefinido. Vamos ver então quanto à vocalização do artigo. O rei com patá, que é um tracinho embaixo, é a forma mais comum que nós encontramos na nossa língua na língua hebraica, a forma mais comum. Então, tem até um exemplo aí, a palavra mãe, ele começa com mem, e tem um dax na primeira letra da raiz. Para eu colocar o artigo aí, é só eu adicionar o ra, mãe. Mãe significa águas. Quando eu coloco o ra, fica as águas. O rei com patá também será usado quando a palavra que ele está seguindo, a inicial for um Yud Sheva, são os dois pontinhos, o Het e o rei. Então, um exemplo que eu posso dar para vocês aí, a palavra rio, Ieor, Ieor, é rio, Ieor, rio. E eu coloco para rio, para falar o rio, eu coloco então o ra, Ra, Ieor, Ra, Ieor, tá? Então, essa é a vocalização. Também o rei com kametz, usado antes do Aleph, Resh
e Ain. Toda vez que a palavra aparecer, a letra inicial for o Aleph, o Resh ou o Ain, eu vou usar o rei com Kamet. E também, diante do rei com Kamet, o Ai com Kamet, desde que não sejam tônicos, ou desde que esses não sejam as letras, as sílabas fortes da palavra. Então, diante de Aleph, Resh, Ain, o rei com Kamet e o Ai com Kamet, não tônico. Então, aí eu pronuncio Kamet rei, tá? O exemplo que eu posso dar aí é com relação à palavra terra, em hebraico, que é Aretz. Aretz. Vejam que começa com um Aleph. Então, diante de Aleph, eu coloco o rei com o Kametz. Ha-Aretz. Ok? Usado antes do rei com Kametz e o rei com Hatef Kametz. O Kametz parece um T embaixo da palavra e o Hatef Kametz é o Shevá com o Kametz, tá? Ou o Kametz Hatuf. E dos átonos, né? Da palavra átona, que vier com rei com Kametz e o ai com Kametz, ok? Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. Então, o exemplo que está aí, ó. Re-Raham, né? O sábio. Começa com rei com Kametz. Então, eu coloco o artigo com o segou. Então, essa é a lição 9 da página 27. Então, o rei, diante dos substantivos, a identificação que a gente vai dar para ele é que ele é um artigo, ok? Então, é fácil. Ele pode ser vocalizado com patá, com Kametz ou com segou. Sofre essa variação aí diante das palavras. Vamos identificar lá no texto da página 60. Página 60. O texto 7. É um texto pequeno e dá para a gente... Então, vocês vão pegar o texto na página 7, a página 60, e fazer a identificação aí onde é que tem a raiz, tá? Vocês vão escrever na letra cursiva, transliterar e, se for possível, traduzir aí com a ajuda do Hub Bible, ok? Vou ler então o texto para vocês. É o Cântico dos Cânticos, capítulo 7, do 11 ao 14. Diz o seguinte: Ani ledodi ve alai teshukato leha dodi netze hasade nalina bakfarim 13. Nashkima lakramin nire im parha hagefen pita hasmadar renetsu harimonim Sham, Edem, Et, Dodai, Lach, Hadudaim, Latnu, Reha, Veal, Petarreino, Kol, Megadim, Hadashim, Gam, Yeshanim, Dodi, Safante, Lá. Então, essa é o texto que vocês vão trabalhar e escrever
treinar aí a leitura e circular as palavras que tem o rei, ok? Faça no caderno, tira foto e me envie. Boa aula para vocês.